Rádio União apresenta A Voz dos Candidatos, um ciclo de entrevistas com os candidatos à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. Um especial eleições autárquicas 2025, com a presença de António Nogueira, candidato pela CDU. Fátima Alves, candidata pela coligação Juntos pela Nossa Terra. E José Diego, candidato pelo partido O Chega. Acompanhe tudo em radiounião.pt. Muito boa tarde, bem-vindos a esta série de entrevistas com os candidatos à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, no espaço A Voz dos Candidatos. A nossa convidada de hoje é Fátima Alves, cabeça de lista da coligação Juntos pela Nossa Terra, PSD, CDS, PP. Antes de mais, muito obrigado por ter vindo a esta nossa conversa. Eu é que agradeço. Eu também gostaria de agradecer o facto de me terem convidado para esta entrevista. Apesar da minha candidatura já ter sido anunciada há bastante tempo, é sempre um gosto poder estar aqui com a Rádio União, a dar a cara pela coligação Juntos pela Nossa Terra e agradecer ao António Silva por estar aqui hoje comigo. Muito bem, vamos à nossa primeira questão, que passa exatamente pela sua visão sobre o momento atual da Póvoa de Lanhoso, do Conselho da Póvoa de Lanhoso. Ora, muito bem. A minha visão relativamente ao momento atual. Nós temos uma Póvoa de Lanhoso que é extremamente rica em termos de identidade. Temos a nossa emblemática Maria da Fonte. Temos a filigrana, que é também um símbolo icónico do nosso concelho e também um motor de uma das grandes atividades também da Póvoa de Lanhoso. E temos também todos os nossos recursos endógenos, naturais, que muito nos orgulham. Mas temos também que olhar para o concelho e ver aquilo que não está bem. Em pleno século XXI, nós ainda temos cerca de 50% do nosso concelho não coberto por saneamento. E esta fragilidade são custos acrescidos para as famílias, são contaminações de linhas de água, é toda uma situação que afeta a qualidade de vida dos nossos povoenses e, portanto, deve merecer sempre especial atenção. Temos também a realidade da falta de autonomia e de recursos das nossas juntas de freguesia. Eu digo sempre, e com muito carinho pelos nossos presidentes de junta, independentemente de cores partidárias, uma saudação muito especial para todos vocês, sabem bem o apreço que tenho por cada um de vós, que são o parente mais próximo das nossas populações. São eles que conhecem a realidade efetiva de cada rua, de cada pessoa, e vêem-se abraços com falta de autonomia, falta de recursos, e isto acaba por se repercutir como um mau serviço prestado à população. Não porque não o queiram prestar melhor, porque efetivamente não têm meios para esse efeito. Olho também para a Póvoa de Lanhoso e vejo um assunto que também foi amplamente debatido por mim, enquanto líder parlamentar e deputada da Assembleia Municipal, que é o assunto da Braval, que gera muito desconforto às freguesias que circundam o aterro sanitário, que afeta a sua qualidade de vida e onde se exige uma fiscalização rigorosa e transparente para que as medidas ambientais e que estão previstas regularmente sejam cumpridas. Portanto, é uma das grandes preocupações, isto não é novidade para quem vai acompanhando as assembleias, portanto foi sempre um assunto por nós extensamente debatido e continuará a ser, espero eu, agora de uma forma diferente a partir do próximo dia 12 de outubro. Também temos a questão da habitação e aqui trazer também o assunto da revisão do Plano Diretor Municipal. Nós estamos há vários anos a aguardar uma revisão do Plano Diretor Municipal que está a afetar as empresas, as famílias, o desenvolvimento do nosso território e, portanto, também temos que olhar para este assunto com muita atenção, porque se o problema da habitação
é um problema transversal ao nosso país. Nós temos que lançar mão de todos os mecanismos que temos à nossa disposição. Sabemos que temos o PRR em execução, mas que só o PRR não é suficiente. Existem outras realidades que têm que ser colmatadas, como, por exemplo, a habitação jovem. E depois temos também, quando eu começava esta entrevista a falar da nossa identidade que tanto nos deve orgulhar, é preciso também termos uma estratégia bem elaborada para reforçar a nossa identidade. A cultura, o turismo andam de mãos dadas com o nosso desenvolvimento económico e, portanto, é preciso interligá-los e que eles constituam realmente um motor de alavancagem do nosso desenvolvimento económico. Em relação a outros aspectos como o desporto, noto que o não termos uma carta desportiva demonstra a fragilidade que temos em termos desportivos e também o facto das nossas associações e coletividades precisarem de um apoio ágil e direto, nomeadamente quanto às burocracias, que lhes permitam também eles lançarem mão de todos os mecanismos de fundos comunitários que podem ter ao seu dispor. E, portanto, o que eu diria em termos de retrato do Conselho é que nós temos, efetivamente, um Conselho com muito potencial, mas que esse potencial não está ainda bem estruturado para que se transforme na verdadeira mais-valia do nosso Conselho. Acredito que os povoenses podiam ter recebido mais do que aquilo que têm vindo a receber. Muito bem. Vamos entrar agora na questão das prioridades centrais da sua candidatura para o Conselho. Ora, muito bem. Nós apresentamos recentemente o nosso compromisso eleitoral. Dou nota também, aproveito esta entrevista para dar nota disto. Nós apresentamos o nosso compromisso no passado dia 14 de setembro. Ele está disponível online e apelo a quem esteja a ver esta entrevista que o leia e, na eventualidade de ter alguma dúvida ou alguma questão, dizer que a nossa coligação está sempre disponível para esclarecer toda e qualquer dúvida que exista sobre o documento. Em traços muito gerais, irei falar, nós não conseguiremos, nem nós, nem qualquer executivo que entre em funções, abraçar tudo ao mesmo tempo. Não é possível, gostaríamos todos, mas não funciona nem na política, nem nas nossas casas, nem no nosso trabalho. E, portanto, temos que ir segmentando por eixos. As pessoas... Prioridades. Exatamente. Vamos a isso. As pessoas e as famílias estarão sempre em primeiro lugar. E aqui dar uma nota também que é importante dizer-se. Em qualquer executivo, seja ele qual for, existem coisas que estão a ser bem feitas e todas elas serão para manter. Portanto, nós já temos medidas que estão em fase de execução neste momento, que também elas são medidas de continuidade que já vinham de executivos anteriores e que se mantiveram e muito bem neste executivo e que, após o dia 12 de outubro, se a coligação Juntos pela Nossa Terra se for eleita, como esperamos, também irão manter-se. Aliás, é nossa tendência reforçá-las, como tem vindo a acontecer. Dou o exemplo dos centros de convívio, dos nossos séniores, em que neste mandato, e muito bem, procedeu-se também ao alargamento do número de centros de convívio. Este é um dos nossos também grandes objetivos. Porquê? Porque nós temos, e creio que o senhor candidato da CDU também já fez um retrato em termos demográficos daquela que é a população idosa, e nós temos realmente um núcleo idoso bastante presente no nosso Conselho e deve merecer a nossa atenção e, portanto, todas as medidas para os séniores continuarão a ser, na coligação Juntos pela Nossa Terra, uma grande prioridade. Mas estas prioridades também vão a outros segmentos. Por exemplo, em matéria de saneamento, nós não podemos limitar o saneamento só à expansão e alargamento. Claro que o iremos fazer e esse também é um dos nossos grandes objetivos, mas também temos que olhar para aquelas situações em que as pessoas, num espaço de tempo, continuarão a ter que fazer uso das suas fossas e a Câmara Municipal aqui terá um papel
fundamental na ajuda e colaboração nesta gestão das fossas, até porque desta forma conseguimos, em termos ambientais, uma grande mais-valia. E depois o nosso anel circular. Este é, diria, uma obra emblemática da nossa candidatura. Porquê? Porque nos permite integrar em vários níveis aquilo que vislumbramos para o concelho. Todos nós, e eu como mãe irei falar na primeira pessoa, porque já tive as minhas filhas na escola Gonçalo Sampaio e neste momento estão ambas na secundária, mas todos nós sabemos as fragilidades que temos de segurança na envolvente desses espaços escolares. E, portanto, esta é uma preocupação que não vem de uma vertente política, mas sim vivida enquanto mãe, naquela que são os minutos de deixar os nossos filhos lá. E, portanto, esta foi também uma das bases que nos serviu de suporte ao desenho do anel circular. O anel circular também procura não só aliviar o trânsito e descongestioná-lo no tempo que temos de entrega dos meninos na escola, porque sabemos que estas entregas atravessam, em ambos dos casos, estradas principais do nosso concelho, mas também melhorar as condições de segurança para que os alunos possam estar e ingressar na escola com todas as condições de segurança. Por outro lado, temos também um aspecto muito importante deste anel circular, que é a preocupação com o nosso comércio local. Todos os núcleos urbanos e pelas grandes superfícies, não a Póvoa de Lanhoso, porque não tem nenhum shopping propriamente dito, mas nós sabemos que o nosso comércio local atravessa dificuldades para subsistir. E sabemos que também é uma marca identitária do nosso concelho. Portanto, afastarmos tudo do comércio local era pôr em risco muitas microempresas que ali desenvolvem a sua atividade. E, portanto, o anel circular pretende isto mesmo: criar segurança nas escolas, aliviar o trânsito nas horas de congestionamento, sobretudo nas chamadas horas de ponta, não é? Exatamente, mas também permitir reorganizar o nosso território. E quando eu digo reorganizar o nosso território, é mesmo isto, é aproximá-lo do centro da vila para não sentenciar o nosso comércio local, até porque isto é uma grande preocupação da nossa coligação, mas ao mesmo tempo tornar o trânsito mais fluido, encaminhando e tendo parques de estacionamento à disposição. Nós sabemos que se pudermos levar o carro até dentro da loja, era isto que fazíamos. E, portanto, esta é a realidade geral a cada um de nós, e sabemos que este agente facilitador do estacionamento, estar próximo das superfícies onde queremos ir, é sempre benéfico. E depois também temos outra coisa muito importante, que é criar zonas de expansão na envolvente do casco urbano. Portanto, este anel vai nos permitir, por um lado, criar também ligações diretas àquele que tenciona ser o centro multiusos, portanto, a criação de um espaço que seja de dinamização não só desportiva e cultural, mas também que permita potenciar o desenvolvimento económico, e mais à frente até poderei falar um bocadinho sobre isso. E também ligar àquele que é um projeto que já está aprovado, falamos dele recentemente na Assembleia Municipal pela necessidade de reforço de verba, que é a Loja do Cidadão. Portanto, o nosso anel circular também servirá a Loja do Cidadão, que é onde estarão, e para quem nos acompanha, a Loja do Cidadão estará imediatamente adjacente à Segurança Social, portanto, às instalações que detemos da Segurança Social, e, portanto, é ali naquela zona. Serviços mais concentrados, é isso? Exatamente. Permitir aos nossos povoenses terem uma concentração de serviços que lhes agilize e facilite, digamos assim, o dia-a-dia. No fundo é isto. Muito bem. Olhamos agora também para para aqueles que serão os projetos que a sua candidatura considera mais emblemáticos e que gostaria de concretizar caso venha a ser eleita. Ora, muito bem. Em termos de projetos, eu fui aqui dando nota
daqueles que são algumas das medidas que considero essenciais. Desculpem estar a olhar para o tempo, mas nós temos que ir controlando o tempo. Temos tempo. E dizer que estas medidas não são isoladas. Portanto, quando nós falamos de um anel circular, ou falamos de um multiusos, ou falamos, por exemplo, do centro de recolha oficial de animais, que estará também muito próximo ao anel circular. Aliás, essa proximidade vai permitir até, e daí o nosso compromisso eleitoral também foi construído nessa medida, porque nós teremos medidas de apoio direto à adoção, mas queremos também, e uma vez que esse espaço terá toda a dignidade, que já, pronto, que todos nós sabemos que... Só assim se justifica. Exatamente. Também. Vai permitir também que seja mais visitado, que as pessoas tenham um gosto de lá ir, e só esta proximidade ao centro de recolha faz também com que facilite a adoção. E, portanto, há aqui toda uma ligação, não só de serviços, como com a extensão do parque empresarial que queremos criar nas imediações do anel circular, mas também, por exemplo, com a ciclovia que vai circundar também ele o anel circular e que vai permitir a dita mobilidade sustentável, até porque, reparem, nós termos as escolas unidas acaba por permitir aos jovens usufruírem total de segurança, e quando digo jovens, digo que são os mais adeptos da bicicleta, não quer dizer que outras faixas etárias não sejam, mas permite toda uma dinâmica, e é esta dinâmica que nós queremos que se desenvolva. Portanto, era como se eu tivesse um anel a radiar em várias direções, a radiar para o estacionamento, a radiar para o multiusos que queremos criar, muito próximo do centro de recolha de animais, muito próximo também do parque empresarial, onde pretendemos que nasçam novas empresas, próximas também do casco urbano, onde vai radiar também para a loja do cidadão, e tudo isto é um projeto integrado. Portanto, eu quando falo num anel circular, não falo apenas numa infraestrutura rodoviária. Eu falo num projeto futuro, em algo que realmente pode impactar a vida das pessoas. E a vida das pessoas impacta-se quando os nossos estão seguros, quando temos qualidade de vida para circular numa ciclovia em total segurança, quando temos, por exemplo, um interposto para autocarros e descarga de pessoas e bens em total segurança. Estamos a falar de uma situação em que vai exigir muito em termos económicos, com custos avultados, certamente. Sim, todos os projetos que estão em cima da mesa acabam por significar custos, e, portanto, eu vejo aqui no debate do próximo dia 29 de setembro uma segunda-feira, e apelo a que nos acompanhem também nesse debate, porque vai ser nesse debate que vamos poder esmiuçar cada um dos compromissos eleitorais e cada candidato poder referir como é que vai concretizar aquelas que são as suas grandes medidas. Vamos procurar querer saber exatamente isso. É, exatamente. Porquê? Porque todos estes projetos, e quando eu falava do saneamento, quando falo do anel circular, quando falo do multiusos, mas também falo com projetos que foram analisados, que foram calculados, naturalmente. Que têm viabilidade, é isso? Que têm viabilidade. E, portanto, acho que essa garantia poderei dar diretamente à Câmara, e por isso apelo, dia 29, acompanhem-nos no debate para realmente perceber aquilo que está subjacente ao grau de concretização destes projetos. Muito bem, vou também pegar nesse apelo e dizer que vai ser a partir das 21 horas, aqui nos estúdios da Rádio União, a nossa voz, e que podem seguir através da nossa emissão em radiounião.pt, mas também através das redes sociais. Vamos estar em direto, portanto, toda a gente pode estar naturalmente a acompanhar-nos e a acompanhar sobretudo aquilo que são as ideias de cada candidato à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso.
Ora, falamos nestes... São projetos que considera importantes, emblemáticos para o futuro da Póvoa Lanhoso. Considero que são projetos que vão impactar a vida das pessoas. Nós temos que pensar que temos realidades e este porta a porta, eu, desde que assumi com muita convicção ser candidata pela coligação Juntos pela Nossa Terra, tenho vindo a percorrer o terreno, acompanhado dos meus agentes do território, e aí uma grande saudação outra vez para as juntas de freguesia, porque efetivamente um compromisso eleitoral não é só as obras emblemáticas. Há várias carências que se vão detectando, naturalmente. Pequenas questões que entendemos que são facilmente resolúveis e que impactam diretamente a vida das pessoas e que não exigem os tais recursos financeiros avultados, mas que também fazem parte, ou seja, a qualidade de vida das pessoas, e nós vemos isso também. Ser político um bocadinho é administrar o bem comum como administramos a nossa casa, sermos um bom pai de família numa comunidade. E, portanto, nós na nossa casa também temos que gerir orçamentos, também temos que fazer opções, de modo a dar o maior conforto a nós e aos nossos. E numa Câmara Municipal, numa junta de freguesia, é mesmo isso que tem que acontecer. Portanto, tomarmos opções, fazer aquelas pequenas medidas que muitas das vezes estão à vista de todos e que só precisa de uma otimização de recursos e de serviços, e essa também é uma das nossas grandes bandeiras, em termos de burocracia e em termos de facilitação, tentar colocar os processos mais ágeis, mais céleres, de modo a que não constituam entraves naqueles que querem construir a sua vida na Póvoa de Lanhoso, aqueles que querem aqui investir, e, portanto, nós temos que ser esses agentes facilitadores, cumprindo a lei, naturalmente, cumprindo todas as normativas associadas, mas sendo um parceiro e não alguém que está ali a criar algum tipo de entrave. Muito bem. Vamos, e até porque ainda temos 8 minutos, sensivelmente, mais coisa, menos coisa, para outras questões que têm a ver com o emprego, com a saúde, com a educação, com a habitação e até a mobilidade, porque já aqui falamos um pouco disso. Sim. Há pouco. Mas pergunto eu, que medidas é que tem a sua candidatura para dinamizar e começamos pelo emprego? Ora, muito bem. E aqui eu volto, não quero ser repetitiva, mas tenho que o fazer novamente. Todas estas medidas acabam por ser a chamada pescadinha de rabo na boca que nós tão bem conhecemos. O emprego está relacionado com a habitação, está relacionado com a mobilidade. Portanto, acaba por ser um círculo em que, se eu consigo ter meios de captar novas empresas para aqui, ou ter meios de alavancar as que aqui estão existentes, e há muitos bons exemplos na Póvoa de Lanhoso, eu não vou citar nomes, mas posso dizer que hoje visitei uma indústria e que fico orgulhosa pelo que bom se faz na Póvoa de Lanhoso, e são vários os exemplos, e que têm medidas de crescimento. E, portanto, a partir do momento em que nós somos agentes facilitadores para esses empresários e para esses investidores, nós estamos automaticamente a criar condições de novos empregos. E depois temos que pensar que, se temos mais pessoas empregadas na Póvoa de Lanhoso, é muito melhor para a qualidade de vida de todos que eles residam na Póvoa de Lanhoso. E aí vamos à questão da habitação. Vamos falar nisso também. É por isso que eu digo, falar nestes assuntos tem que ser sempre interligados, porque eles estão realmente ligados. Naturalmente. E a habitação, como disse há pouco, nós temos o PRR, não é uma solução que abranja todos os quadrantes, que seja um solucionamento dos problemas habitacionais do concelho, mas temos outros mecanismos que podemos lançar à mão. Nós podemos, e esse é um dos objetivos, na revisão do Plano Diretor Municipal, ter uma majoração de índices para habitação a custos controlados. Nós, ao criarmos este anel circular, estamos também a expandir o nosso casco urbano e a criar novas oportunidades de gerar ali mais habitação próxima dos serviços. E, portanto, é como eu digo, todos estes mecanismos e todo o emprego, a habitação
a mobilidade, o acesso. E quando eu falo no anel circular, não falo numa solução estanque. Portanto, o anel circular está dimensionado no seu troço, mas tem possibilidades de crescimento, tem possibilidades de fazer a ligação a outros concelhos. E é essa uma visão de futuro. Portanto, não fazer dos projetos algo que não tenham verdadeira viabilidade. Isto porquê? E aqui volto outra vez à questão do bom pai de família. Gerir um orçamento implica que nós façamos o melhor uso dos dinheiros públicos, porque está-nos a ser confiada a gestão desse capital. E, portanto, temos que equacionar muito bem onde gastamos e como gastamos. Quanto à saúde, o que é que pretende fazer? Ainda não falamos da saúde nesta nossa conversa e, portanto, é também um tema extremamente importante para aqueles que naturalmente nos acompanham e procuram saber, certo, através dos seus candidatos, aquilo que vai ser feito. Pronto. Saúde, sabemos de antemão que recentemente, e quando digo recentemente, ainda neste mandato, surgiu a delegação de competências também na área da saúde e, portanto, nós temos que olhar para os nossos equipamentos de saúde com especial atenção. E quando falo em equipamentos, também falo para o corpo edificado, para dar conforto aos utentes. Portanto, toda essa parte tem que merecer especial atenção, até porque todos nós frequentamos o centro de saúde e detectamos as insuficiências que ele tem. Mas também olhamos para a Póvoa de Lanhoso e vemos bons exemplos em termos de saúde. Nós temos agora urgências na Póvoa de Lanhoso, temos uma expansão do nosso hospital, neste caso, levada a efeito pela Santa Casa da Misericórdia, e muito bem. Portanto, nós, apesar de termos algumas lacunas em saúde, temos também excelentes referências, e isto é dito, não sou eu que o digo, ainda outro dia estive nas comemorações, e é um orgulho quando estão a elogiar os recursos que temos dentro de portas. E, portanto, em termos de saúde, temos que essencialmente olhar para as delegações de competências que temos e melhorar aquelas que são as condições e, sobretudo, levar a saúde também às freguesias. Este é um dos grandes objetivos também. Permitir que os nossos, e agora, idosos, porque são eles que estão maioritariamente durante o dia mais sozinhos em casa, levar-lhes este conforto e de terem os meios, enfermeiros e médicos com um cariz de proximidade, porque só isso lhes dá uma confiança, eles até se sentem logo melhor. É como aquele comprimidinho que às vezes se diz, tome lá o comprimido e o idoso. E nesse aspecto, o que é que pretende fazer então, ao nível da saúde, levar a saúde às freguesias? Exatamente. Aí é como eu digo, uma das grandes medidas que nós vamos ter é a descentralização de competências para as juntas de freguesia. E, portanto, a área da saúde é uma das áreas que vai ter uma ligação direta com cada uma das nossas juntas de freguesia, porque já vai ser uma das descentralizações. Como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer? De que modo é que vai fazer? Fácil. Todas estas descentralizações para as juntas de freguesia são feitas todas da mesma maneira, através de contratos-programa, na generalidade, onde são dotados os recursos, onde são alocados os meios humanos e físicos necessários, e a Câmara Municipal, o Executivo, uma vez que detém a delegação de competências, elabora e estreita isso com cada uma das juntas de freguesia que queira aderir a esta delegação, naturalmente. Habitação, já falamos, continua a ser uma problemática a nível do país, percebemos isso pelas televisões. Sim. Portanto, a Póvoa de Lanhoso não é exceção, mas há melhorias a fazer. Há que dar mais condições. Há pouco falava dos jovens, por exemplo, a habitação para os jovens. Sim, já lhe falei uma das medidas que queremos inclusivamente implementar e que consta claramente no nosso compromisso eleitoral. Mas não são só os jovens a precisar Não. de habitação. E quando lhe falo na majoração da habitação a custos controlados, e aqui é importante que se distinga habitação social da habitação a custos controlados. Naturalmente. Portanto, uma habitação a custos controlados é aquela que tem uma regulação efetiva do valor pelo qual é colocada no mercado, vai permitir a todas as idades usufruir de uma habitação
a custos que não são aqueles O do mercado mercado. não lhe agrada atualmente? Não é um mercado não me agrada. Eu entendo é que os custos de construção neste momento associados, até porque muita gente tinha a tendência que iríamos ter algumas reduções em termos de IVA, o que não aconteceu e que permitiria reduzir só em áreas de reabilitação da ARU e, portanto, temos que arranjar um mecanismo de que as pessoas possam efetivamente pagar os investimentos. Um minuto. Mobilidade, já falamos, aqui referiu que há de facto situações que têm que ser melhoradas, mas reforça alguma ideia ao nível da mobilidade? Não, em termos de mobilidade eu vou aproveitar os últimos 44 segundos Exatamente, que tenho exatamente. para dizer às pessoas que dia 12 de outubro têm uma oportunidade. Têm uma oportunidade de fazer o balanço daquilo que foi feito nos últimos 4 anos e ter também a opção de escolher. E escolher manter-se num conjunto de promessas adiadas consecutivamente ou iniciar um novo ciclo 20 político. segundos. E, portanto, o que eu apelo é que avaliem o nosso compromisso eleitoral, avaliem as nossas equipas e o que nos propomos fazer e que deem um voto de confiança à coligação Juntos pela Nossa Terra. Terminamos assim esta entrevista com Fátima Alves, candidata da coligação Juntos pela Nossa Terra, PSD, CDS, PP, à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. Estamos de regresso amanhã, no mesmo horário, com o candidato pelo Partido Chega, José Diego. Obrigado pela companhia. Continuamos juntos na Rádio União, a nossa voz, que pode ouvir diariamente em radiounião.pt. A Rádio União apresenta A Voz dos Candidatos, um ciclo de entrevistas com os candidatos à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, um especial eleições autárquicas 2025, com a presença de António Nogueira, candidato pela CDU, Fátima Alves, candidata pela coligação Juntos pela Nossa Terra e José Diego, candidato pelo partido O Chega. Acompanhe tudo em radiounião.pt.